Está no ar o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E nesta semana estamos começando um novo tema de uma nova temporada, que é o tema simplesmente imperdível, Descanso em Cristo. Com meus novos convidados, que vocês vão apreciar e gostar o conhecimento deles e a simpatia e o carisma deles, nós vamos estudar a verdadeira fonte do poder e do descanso em Jesus. Então, o programa Lições da Bíblia começa agora. O programa desta temporada está imperdível. O tema é o descanso em Cristo. E no programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre essa sociedade incansável em busca de um descanso que nunca chega. E eu tenho certeza que nós vamos aprender coisas muito lindas que a Palavra de Deus tem a nos revelar. Para estudarmos o tema desta semana e de toda essa temporada, nós vamos contar com uma equipe muito especial de amigos, colegas, que aceitaram gentilmente o nosso convite. E eu quero apresentar para vocês esses colegas aqui. O primeiro é o meu amigo, vizinho, colega de trabalho, Márcio Tonetti, que é jornalista, editor na Casa Publicadora Brasileira, da Revista Adventista, que é o periódico mais importante histórico da igreja aqui no Brasil. E o Márcio, ele fez um mestrado muito interessante em relação ao tema desse trimestre, que é sobre o sábado. Márcio, seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado, pastor Vinícius. Realmente é um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês, pastor Dornelles, pastor Fábio, falando aqui com os nossos telespectadores. Obrigado aí pelo convite. Que legal, obrigado por ter aceitado. E também recebemos o amigo, pastor Vanderlei Dornelles, doutor em religião, com especialidade em Novo Testamento, escatologia bíblica. Hoje ele é professor do Seminário Adventista Latino-Americano, na Faculdade de Teologia do NASP Engenheiro Coelho, é coordenador da pós-graduação em teologia naquele campus. E o pastor Dornelles, eu também tive a honra de trabalhar com ele, logo que cheguei à Casa Publicadora Brasileira, ele estava ali tocando um empreendimento grande, que era o Comentário Bíblico Adventista, a edição desse comentário aqui. Então, de maneira que o pastor Dornelles é um especialista na Bíblia, tenho certeza que vai trazer muitos aportes interessantes para nós. E também, pastor Dornelles, é uma alegria receber você como amigo, como colega aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Vinícius. É uma alegria, é um prazer. Fico honrado com o convite e esperamos que tenhamos aqui uma boa discussão, uma boa interação, né? Ao falarmos sobre o tema do descanso, um tema tão central na Bíblia. Muito bom. E nós temos também aqui o pastor Fábio Correia. Pastor, que legal ter você com a gente. O pastor Fábio Correia é um pastor já com alguma experiência no ministério. Alguma não, já tem bastante tempo, o cabelinho está preto ali, é jovem, mas já tem uma jornada, né, pastor? Quantos anos de ministério? Esse ano a gente fecha 25 anos. 25 anos, olha, nem parece, né? O pessoal ali da União Sul, que é o escritório da Igreja Adventista para o sul do Brasil, parece que não envelhece, hein? Ali a comida é boa. A comida é boa. Lá tem inverno, né? Então o pessoal fica na geladeira. Exatamente, é o inverno que deixa o pessoal mais conservado, né? Meu amigo, seja bem-vindo. O pastor Fábio, ele é responsável pela divulgação e promoção do estudo do Guia de Estudos para os 3 estados do sul do Brasil. Então, o pastor Fábio, além de outras atribuições, ele ajuda as pessoas a estudarem a Bíblia todos os dias, a receber esse maná precioso que é a Palavra de Deus. Seja bem-vindo, pastor Fábio. Alegria, pastor Vinícius, saudá-lo, também aos demais colegas da mesa, aqueles que estão em casa. E já que você falou do maná, agora julho, agosto e setembro, nós estamos em todo o Brasil na campanha do maná. Olha que bacana. Queremos incentivar as pessoas a cada vez mais lerem a Bíblia e o guia de estudos. Então, aqueles que estão em casa, se quiserem fazer a sua assinatura e comprar a lição, ainda dá tempo. A campanha do maná, como diz aquele ditado, né? Com o maná, adubando dá. Olha que legal. Já que você falou disso, então eu vou mostrar para os nossos amigos que estão nos acompanhando
o nosso guia de estudos, que está aqui. Nós chamamos de lição da Escola Sabatina e nesse trimestre, ao longo dessa temporada, o tema é Descanso em Cristo, conforme nós já estamos falando. Se você quer conhecer esse material e assinar esse material, como o pastor Fábio colocou aqui, você pode acessar cpb.com.br, que é o site da querida Casa Publicadora Brasileira. Pastor Fábio, por favor, faça uma oração para que nós possamos começar o estudo desta semana e deste programa. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos e nós te exaltamos pelo privilégio que temos de participarmos desse debate, desta conversa, extraindo lições preciosas para a nossa vida e para a vida de cada telespectador. Amém. E nesse momento, Pai, a Tua graça nos alcance aqui e também em cada casa, que possamos entender a Tua palavra e achar nela o descanso para esta vida e também para a vida futura. Amém. Nós nos entregamos em Tuas mãos e colocamos cada amigo em Tuas mãos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Vivendo em uma sociedade que não para. Márcio, a sociedade não para, é acelerada, né? E você sabe que a Bíblia já falava sobre isso, né? Veja, por exemplo, o verso que dá base para o estudo deste programa, que está no Salmo 84, verso 2. O salmista diz assim: a minha alma suspira, olha os verbos, hein? Suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Suspirar e desfalecer. Parece que são verbos que definem bem a experiência humana em busca de descanso, né? A gente fica sempre como o celular, assim, parece que a gente usa tanto o celular que de vez em quando a bateria está arriando, está caindo, sempre em baixa ali, esgotados, né? Suspirando e desfalecendo. É uma realidade há muito tempo presente no mundo e em nossa sociedade, não é isso, meu amigo? Sim, acho que é um processo que se intensifica, né? A imagem que foi usada aqui no nosso guia de estudos é bastante significativa. O pastor Dornelles é um estudioso da semiótica também, enfim, pode fazer uma leitura muito interessante, mas a primeira coisa, por mais que as pessoas talvez digam que não, ou não admitam, mas a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é olhar para o relógio. Porque a gente vive nessa sociedade que é pautada pelo relógio, né? E alguns dizem, evidentemente, que esse fenômeno ele se intensificou, especialmente a partir da Revolução Industrial, né? Então, você tem as máquinas, né, ditando o ritmo, não apenas das fábricas, mas ditando o ritmo da nossa vida, né? Então, alguns vão usar expressões, por exemplo, como a ditadura da pressa, né? A sociedade dromocrática, né, que é um termo curioso, até estranha, né? Significa o que? Estranho. Dromos vem, é um prefixo grego, né, que tem que ver com a ideia de veloz, né? Só a gente lembrar de autódromo, né? Enfim, um palco da velocidade, né? Então, essa ideia de uma sociedade, de uma civilização que é regida pela velocidade... A ditadura da velocidade nesse sentido, então, né? Exatamente, porque a velocidade é algo que é imposto, né, a essa sociedade, em que a gente passa a cada vez mais ser estimulado a correr, né, como diz um famoso filósofo, né, aqueles que caminham, são estimulados a caminhar mais depressa e os que já estão correndo a aumentar ainda mais essa velocidade. E, evidentemente, enfim, que esse fenômeno ele traz consequências para a gente. Traz cansaço. Traz cansaço, esgotamento, né? Na década de 1980, por exemplo, há um famoso médico norte-americano chamado Larry Dossey, que ele cunhou a expressão doença da pressa, né? E isso é muito curioso, né? Porque são sintomas da nossa época, né? Estresse, esse esgotamento, dificuldade de se concentrar, né? Enfim, você tem clínicas lotadas com pessoas cada vez mais ansiosas, né? Evidentemente que a gente não pode ver, digamos assim, ou perceber um certo determinismo, né, da velocidade em tudo, mas a gente percebe que esse é um processo que se intensifica como consequência de algo que está mais lá atrás, né? Agora, como a lição vai expor para a gente, né? Márcio, muito interessante, você fez assim um panorama
até diria sociológico, do tempo que a gente vive, apresentando essas características da velocidade dessa ditadura. Mas, pastor Dornelles, Deus já antecipou isso, anteviu isso, essa necessidade de descanso, e já colocou na semana um dia para a gente parar. Logo no início da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3, que é um texto interessante aqui, nós já vemos Deus se antecipando dessa necessidade humana de descanso. Perfeito. Veja que não só Deus antecipa isto, né, como há um conceito do descanso dado nesse texto. O Márcio falando aqui, eu estava pensando exatamente na questão do descanso, né, como sendo uma necessidade. Depois a gente volta ao texto bíblico, né, deixa eu pontuar essa questão do conceito. Nós terminamos desenvolvendo a ideia, né, de que devemos descansar quando precisamos de descansar. Mas daí também surgiram aquelas coisas que fazem com que a gente não sinta a necessidade do descanso, os estimulantes, né? As coisas que fazem as pessoas permanecerem ativas e despertas por mais tempo. Então, ou seja, o descanso vem, mas mesmo assim ele não é, o cansaço vem, mas o descanso não é aceito, né? Ele precisa ser postergado por N fatores, né? Então, os seres humanos não só perderam, né, a ideia do descanso, como eles evitam o descanso. Ele falou da Revolução Industrial. É interessante que na Inglaterra se desenvolveu uma ideia, né, de que descansar, dormir, era perda de tempo. Né? O foco inicial da Revolução Industrial, né, a Inglaterra. E então os ingleses passaram a dormir bem pouco, né, e usando coisas para postergar o sono. Estimulantes. E com o tempo, então, se viu quantas doenças, né, quantos males a ausência do descanso trouxe. Agora, interessante, quando vamos à Bíblia, então o descanso é previsto por Deus como parte da sua criação. E a Bíblia diz que ele descansa, né? Embora não estivesse exausto. O próprio Deus descansa. O próprio Deus descansa. Adão e Eva criados no 6º dia e são chamados a descansar no dia seguinte, né? Antes de eles fazerem qualquer trabalho. Então o descanso bíblico é mais, melhor, ele precede, né, esse estado, sabe, de inquietação, de exaustão, né? E se as pessoas entrarem no descanso bíblico, né, elas não se sentirão, portanto, exaustas, inquietas, né, exauridas, né, como é a situação que nós vivemos hoje. Então, veja, Deus trabalha por 7 dias, é um trabalho apenas da fala dele, porém ele descansa no 7º dia. É muito bom olhar esse texto, né, e perceber as implicações dele, sabe, porque a gente consegue perceber o que é o descanso realmente para Deus, conforme ele projetou e idealizou, né, para a sua criação. É interessante isso, né, pastor Fábio, porque diz lá que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou da sua obra. E o pastor Dornelles destacou bem, Deus estava falando, então não é um trabalho. Nós estamos falando de Deus, né, gente? Deus não se cansa nem se fatiga, como diz o próprio profeta Isaías. No entanto, ele descansou. E ali ele estava também convidando os seres humanos criados no 6º dia também para participarem desse descanso. E ele diz que ele olhou para tudo que ele fez uma avaliação e disse, é muito bom. Então, o descanso tem que ver também com a ideia de contemplação e de relacionamento, né? Porque era Deus descansando e também em comunhão, por assim dizer, com o ser humano criado, né? 3 coisas interessantes, pastor Vinícius. Quando Deus cria as coisas, ele fala que é bom. Quando ele cria o homem, ele fala que é muito bom. Mas quando ele cria o sábado, ele abençoa, ele descansa primeiro, ele abençoa e santifica. Dando, então, esse toque todo especial ao sábado, como um dia para que nós paremos, para que possamos ter comunhão com ele e com as pessoas. Porque, como disse o Márcio, né, a vida é frenética, a correria. Quanto mais os seres humanos inventam materiais e a ciência cria novas coisas, menos tempo nós temos. A minha mãe, por exemplo, lavava roupa no tanque com água de poço. Olha. Não tinha máquina de lavar, como nós temos hoje. Nós íamos a pé à igreja. Para comer, era fogão a lenha, tinha que buscar a lenha. E hoje é só você apertar um botão, é só você ligar a máquina, é só você pegar o seu carro. Mas não temos tempo. Por quê? Porque o ser humano entrou nessa velocidade. Então, Deus agora cria o sábado e fala, parem um pouquinho, para vocês terem comunhão comigo
e também uns com os outros. Que coisa interessante você colocou, porque a tecnologia chegou com a promessa de nos dar mais tempo. Exatamente. Para a gente poder descansar, né? Para a gente descansar, tirar férias, para sobrar espaços de tempo. Mas você colocou, por exemplo, em relação ao tempo da sua mãe, também da minha mãe, dos nossos avós. Me parece que hoje a gente anda mais cansado que aquela turma lá. Exatamente, é uma realidade paradoxal, porque se a gente pegar a própria jornada de trabalho, ao longo do tempo ela se tornou menor, né? Porém, a sensação de falta de tempo é maior. Então, vejam, são paradoxos realmente, porque quanto mais se desenvolveu, como você disse, tecnologias para que a gente ganhasse tempo, economizasse tempo, esse é o que está, é o princípio Ganhar que está tempo, por trás né? disso, ganhar tempo, né? Até porque tempo é dinheiro, né? Exatamente, o fenômeno é contrário, né? Agora, há um aspecto que eu acho muito interessante, o pastor Dornelles falando sobre, né, o princípio bíblico do descanso. A ideia que nós vemos nas páginas da Bíblia vai assim num sentido muito diferente, por exemplo, da noção grega de descanso, de parada. Porque os gregos, por exemplo, entendiam que você parar para descansar, dedicar um tempo para isso, tinha que ver com a noção de você recarregar as suas energias, as suas baterias, né? A gente costuma dizer isso, né? Nós paramos para recarregar as baterias. Mas de que isso era algo necessário para você se recompor para um novo ciclo de trabalho. A ideia bíblica do descanso não tem que ver só com isso. Você parar, como se fosse um mero feriado ou um fim de semana, né? Para você descansar. Porque o descanso na Bíblia tem que ver com a própria, com a atitude de a gente rever nossos valores, o fluxo da vida, porque essa correria, esse frenesi, está fazendo justamente isso conosco, nos levando a uma condição em que nós não paramos para pensar na nossa vida, na nossa existência e naquilo que importa. Interessante isso. O programa Lições da Bíblia vai para um rápido intervalo, não saia daí, porque a gente volta já já. Quando alguns estudiosos hoje falam de que o ritmo acelerado, o fenômeno da aceleração social é uma espécie de violência, por mais que a velocidade seja uma mercadoria desejável, algo que todo mundo quer, deseja, você não quer uma internet lenta, né? Você quer algo que, enfim, seja compatível com a velocidade do nosso mundo, né? Você quer transporte, meios de transporte rápidos, mas assim, no fundo, a gente acaba pagando o preço disso também, porque essa violência silenciosa, mas que é implacável, que leva a essa sobrecarga, né? Que gera esse esgotamento mental, isso, digamos assim, como é que poderia dizer? É algo que leva a gente a perder a noção de quem a gente é. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E nesta semana e nesta temporada estamos estudando o tema do descanso em Cristo. Eu quero apresentar para vocês um material imperdível para você aumentar seu conhecimento sobre a Palavra de Deus e sobre o tema do nosso guia de estudos, que é este comentário da escritora norte-americana Ellen White, que são textos separados especificamente para ampliar seu conhecimento sobre o tema do descanso em Cristo. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre esse material, você já sabe, cpb.com.br é o site da Casa Publicadora Brasileira. Márcio, no bloco anterior você estava falando uma coisa muito interessante, que no conceito bíblico, o tema do descanso está associado não com essa coisa de recarregar as baterias, como a gente fala por aí hoje em dia, né? Mas descansar, na verdade, tem que ver com se relacionar com o Criador, porque Ele é o nosso Pai, Ele é nosso amigo, e é nesse relacionamento com Ele que nós recarregamos, agora eu vou botar as aspas, porque o sentido é figurado, as nossas baterias espirituais. E nessa conexão com Ele, que também é física, porque a gente para, a gente se revigora, se reestabelece para viver plenamente. Acho que o pastor Dornelles tinha alguma coisa interessante para falar sobre isso daí. Não, viver plenamente, nessa expressão que você utilizou, parece ser a expectativa do ser humano sempre que ele desenvolve uma tecnologia. Ele quer acelerar os processos, né, para ter mais vida, né?
para ter mais saúde, mais vitalidade, mais comida, né? Então a natureza tem seus ciclos e seus tempos, né? E parece que a tecnologia sempre busca, de alguma forma, acelerar esses ciclos. E, de certa forma, controlá-los também. A luz, por exemplo, né? A luz submete à noite, né? Você fica em claro mais tempo. Agora, quando vamos para Gênesis 1 e 2, nós somos chamados para observar o ciclo da natureza. Os ciclos, né? Então, aqui tem dia e noite, né? Então, Deus cria durante o dia, à noite ele nada cria, sabe? Ele permanece, né, inerte. E o relato caminha de forma que você tem 6 dias ativos, né, de trabalho criativo, e o ápice desse ciclo é o 7º dia. Então, em Gênesis 1, nós temos o trabalho, né, o envolvimento direto de Deus na criação. Então, você tem dia e noite, 6 vezes. Inclusive, Deus fala 6 vezes, né? Ou melhor, a Bíblia diz, né? Deus diz 6 vezes. Quando ele diz na 7ª vez, Gênesis 1, 26, né? Então vem uma diferença na fala de Deus. Porque ele fala sempre no impessoal, né? Haja, produza, apareça. E de repente, então, no 7º momento, né? Ele diz, façamos o homem. Então, ele tem uma pluralidade, um envolvimento, né, da divindade. Então, tem o primeiro capítulo, que é o trabalho. Depois tem o capítulo 2, o versículo 1, que é uma revisão do trabalho. Então, o texto diz assim, havendo Deus concluído, né? 2:1, né? Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia o seu trabalho. Né? Bem, então aí entra os versículos 2 e 3 com o relato do descanso, né? Então Deus entra no descanso. Então o descanso aqui, como nós falamos a princípio, não é por causa da exaustão. É um descanso que é uma oportunidade de relacionamento. Deus se coloca com a sua criação. E está presente com ela agora, né? E chama Adão e Eva a entrar no descanso com ele. Então, o descanso aqui, antes do pecado, né, não tem essa função de recarregar, de renovar, né? Mas de rememorar, de contemplar, de avaliar, né, aquilo que foi feito. E dentro do ciclo da semana estabelecido, a gente percebe que Deus fez a sua criação e colocou a criação com um ciclo de funcionamento. E então Gênesis 1 e 2 nos chama a sair um pouco, né, dessa submissão da natureza para vivermos mais de acordo com a natureza, ou a criação, né? A vivermos os dias e as noites, né? 6 dias de trabalho e depois 1 dia de descanso. Então isto colocaria o ser humano, né, de volta a um estado de equilíbrio, porque ele perdeu o equilíbrio ao sair, né, desse ritmo do ciclo que foi estabelecido. Então Gênesis 1 e 2 nos fala da natureza e seus ciclos, né? Deus a estabeleceu assim, e nós somos parte, né, dessa criação assim estabelecida. Que coisa interessante, né? Porque, Tonete, o sábado, que é esse descanso semanal, porque existe o descanso diário, que é à noite, conforme foi colocado aqui, o sábado, que é esse descanso semanal, ele vem para unir coisas muito importantes na nossa vida. Primeiro, o nosso contato com Deus. Segundo, nosso contato com a família, não é? Porque o sábado foi descansado, primeira vez que o sábado foi guardado na história da humanidade, ele foi guardado em família, sim. Adão e Eva. Então, nesse sentido, o sábado é o dia da família. E, em terceiro lugar, o sábado é o dia também de conexão nossa com a criação divina, conforme o pastor Dornelles colocou, porque é o dia que a gente lembra quem foi que fez e o que ele fez e contempla essas coisas lindas. Veja, isso é um descanso integral, porque nós paramos de trabalhar fisicamente, nos relacionamos com os nossos queridos, nos relacionamos com Deus e com as coisas que Ele fez. Então, quem guarda o sábado dessa maneira, ele encontra plenitude na vida. Exatamente, eu acho que isso assim, é muito interessante, né? Voltando só um pouquinho, a gente já retoma esse ponto, o pastor Dornelles falava sobre a questão dos ciclos da natureza, né? Quando alguns estudiosos hoje falam de que o ritmo acelerado, o fenômeno da aceleração social é uma espécie de violência, por mais que a velocidade seja uma mercadoria desejável, algo que todo mundo quer, deseja, você não quer uma internet lenta, né? Você quer algo que, enfim, seja compatível com a velocidade do nosso mundo, né? Você quer transporte, meios de transporte rápidos,
Mas assim, no fundo, a gente acaba pagando o preço disso também, porque essa violência silenciosa, mas que é implacável, que leva a essa sobrecarga, né? Que gera esse esgotamento mental, isso, digamos assim, como é que poderia dizer? É algo que leva a gente a perder a noção de quem a gente é. E isso é muito interessante, porque a ideia do sábado como lembrança... Nos transforma em máquinas. Máquinas, né? Exatamente. Enfim, desenfreadas, né? A gente pisa no freio, pisa no acelerador e esquece do freio. Como né? ele falou, só não te corto, rapidamente. Sim, claro. Um parênteses, ele falou, por exemplo, que existem os estimulantes para a pessoa não parar. Exatamente. Ou seja, é bem a ideia da máquina mesmo, você quer a máquina funcionando. E outra coisa, na hora que ela quebrar, você descarta, se você não conseguir consertar. E isso também vai acontecendo com a vida humana sem descanso pleno, né? Sim. As pessoas vão sendo ligadas automaticamente, sem parar, e aí perdem aquilo que elas são de fato. Elas são filhos. Nós somos filhos e filhas de Deus. Não somos máquinas. Com certeza. Eu acho que assim, a ideia do sábado como lembrança, né? Nos leva a rememorarmos quem nós somos, a necessidade de dependência de Deus, né? Ainda mais, né, depois do pecado, em que a relação, né, com Deus, o ser humano acabou perdendo, mas se torna algo ainda mais importante, o que precisa ser resgatado, né? E os valores, por exemplo, relacionados com a família, né? Porque ao longo da semana a tendência é de que, enfim, as pessoas vivam sem tempo para ninguém, né? E é por isso, pastor Vinícius, pastor Márcio, que vem Deus e nos fala várias vezes na Bíblia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sim. Já antes do pecado, Deus sabia que o homem ia precisar desse descanso, ia precisar de reconectar-se com Ele, com as pessoas e consigo mesmo, que é o descanso físico, né? Então Ele cria o sábado e hoje Ele fala para nós: aquietai-vos. Trabalhem na semana, busquem a vida de vocês, mas parem à noite, porque o sono também é importante para o descanso. A lição vai falar sobre isso. Mas o sábado é um dia em 7 para você parar e se reconectar comigo e com as pessoas. Muito interessante você colocou essa frase bíblica que é linda, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente vive numa sociedade inquieta. Esse cansaço que a aceleração promove é fruto dessa inquietude que está associada, pastor Fábio, com esse medo humano de que a vida vai passar rápido e a gente não viveu. Baruque é um... Exato, né? exato. O Baruque aqui. Você tem hoje em dia, né, Márcio, nessa pesquisa que você fez, que eu quero ler o seu material, viu? Porque eu estou vendo coisas lindas saindo aí, né, pastor Dornelli? De repente a gente vai ter uma publicação boa aí sobre esse assunto mais para frente, né? Fica a dica, né? Pois é. O pastor Márcio Tornetti fez um mestrado em teologia, a gente já falou disso, sobre o tema do sábado, aportando coisas muito importantes. E ele está trazendo para a gente, ao longo de toda a temporada, vai falar um pouquinho aqui, dando aperitivos assim, para a gente aqui desse material maravilhoso. Bom, mas eu estava dizendo o seguinte, essa aceleração é fruto desse medo, dessa ânsia, porque a gente sabe que a morte está logo ali, sabe? 80, 90 anos. E tem tanta coisa para viver, porque nós fomos feitos para a eternidade. Só que o pecado, esse intruso, pastor Dornelles, que trouxe a consequência da morte, conforme Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. E a morte como realidade pós-pecado impõe essa necessidade de correr, porque há uma inquietude humana. E qual é a resposta para essa inquietude, pastor Dornelles? A inquietude que o pecado provoca. Bom, então, a lição realmente trata do descanso, bastante focado nisto, né? O descanso necessário por causa dessa inquietação que o pecado traz. Baruque, aqui no guia, né? Aparece como vamos dizer, uma amostra dessa inquietação humana diante do quê? Da iminência da destruição. Exato. Porque se o mundo tivesse permanecido, né, no ideal e no plano que Deus havia concebido a princípio, ele não teria entrado nessa situação de estresse, de inquietação, né, de aceleração, de perda, né, dos ciclos, e então ele estaria em harmonia. Então, quando Baruque percebe, no contexto de Jeremias, né, que Jerusalém está para ser destruída, então há um esgotamento, sabe? Há um estado de estresse profundo, né, da parte dele.
E não é só ele, né? Todo o povo de Jerusalém está preocupado porque Nabucodonosor está marchando contra Jerusalém. Ele é a besta selvagem, né, que vai atacar a cidade do Deus vivo. E eles sabem que a cidade será entregue. Deus decidiu assim por causa da contaminação que a cidade tem, ou tinha, né? Então, em Jeremias 32, a gente tem a primeira menção a Baruque, uma das menções a Baruque, né? E é exatamente no contexto em que Jeremias está dizendo, olha, Nabucodonosor vai tomar a cidade, vai destruir, porque Deus vai entregar a cidade nas mãos dele. Jerusalém está coberta de pecado e de culpa, né? Então, veja, se o descanso é dado para a criação que está em ordem, a criação que está para ser destruída gera esse estado de inquietação. Então, é como se Baruque fosse aqui um representante, né, assim, dessa consciência que percebe que a criação está para entrar num processo de decriação, porque Jerusalém de destruição. É um microcosmo do mundo, né? Ela metaforiza tudo aquilo que Deus criou. Por que ela está sendo destruída? Porque ela saiu do plano de Deus. Né? Ela quebrou a aliança, contaminou o santuário. E a ideia de pecado e contaminação, ao longo do estudo, nós vamos perceber que é exatamente a antítese de descanso. Porque descansar é estar em harmonia. E quando se perde a harmonia, perde o contato com Deus, né? Aí se entra então nesse estado de inquietação. E tem uma coisa muito interessante, que um dos motivos pelos quais Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído também é a questão da quebra do mandamento do sábado, do quarto mandamento, que é o mandamento do descanso. Sim. Havia o problema da idolatria e o problema do sábado. E isso, de alguma maneira, está referido no tempo de cativeiro do exílio, 70 anos. Ele diz lá, segundo Crônicas, capítulo 36, a frase muito interessante, para que a terra descanse os seus sábados. Então, quer dizer, o povo havia entrado nesse ciclo de quebra do mandamento de Deus e se autoflagelando mesmo, né? Descumprindo aquilo que Deus dizia. Né? Então, Deus disse, olha, vamos descansar a terra. Já que vocês não descansaram, vocês idolatraram, esqueceram de mim, vamos fazer a terra descansar. Então, vocês vão para o exílio, né? Uma coisa que eu iria comentar aqui, que acho que tem relação com a história de Baruque, que para mim assim, é muito curiosa, porque esse contexto de uma iminente destruição reflete um problema que é muito comum hoje em nossos dias, né? Nós temos uma sociedade em que o agora predomina, né? Ou seja, isso tem que ver até com a antecipação dos problemas. E isso causa uma inquietação tremenda, né? Quando nós vivemos por antecipação aquilo que a gente acha, os problemas que a gente acha que nós vamos enfrentar no futuro. Isso gera uma ansiedade e aqui a gente vê, enfim, Baruque talvez até nesse contexto, né? Também de sofrimento por antecipação até de uma condição que viria, apesar da garantia que Deus dá para ele ali de que a vida dele seria preservada. E aqui, ó, em Jeremias 45, 5, se fala sobre Baruque, você está buscando coisas grandes para si mesmo? Uma pergunta, né? Por que você está buscando coisas grandes para si mesmo? Então, o que eu aprendo com isso aqui? Ele era um secretário, né, do Jeremias, era um amigo íntimo de Jeremias, e ele talvez tinha algumas até ambições ali como uma figura do reino. Mas o texto nos remete para hoje, né? Será que nós também não estamos querendo buscar coisas grandes para nós mesmos? Essa busca desenfreada por querer mais. As pessoas estão cansadas por quê? Porque elas estão correndo para ter mais. Mais beleza, mais dinheiro, mais fama, mais poder. Você vê isso nas redes sociais. Exatamente. E isso faz as pessoas ficarem cansadas. É verdade. Então, qual é a solução para isso? Contentamento. Nos contentarmos com aquilo que nós temos. Então, para que ficar buscando coisas grandes nessa questão de que não constrói, não contribui, não ajuda? Não, busque aquilo que importa, aquilo que interessa. E o descontentamento ou não contentamento é fruto também do não descanso, né? Sim. Porque veja que Deus, quando contempla a sua criação, ele se sente feliz, se sente contente, né? Realizado com o que fez. Diz, e é bom, e daqui a pouco ele diz, é muito bom. Então, hoje as pessoas não param para ver o que elas fizeram, para observar seus filhos, né, sua casa, Verdade. o trabalho, a formação que elas adquiriram, né? Então, não há esse momento, essa atitude, né? De desfrutar. De desfrutar, de observar, né? E de alcançar o contentamento. Então, não havendo contentamento, as pessoas vão buscar cada vez mais, né? E nós temos muito mais do que precisamos. E quando nós olhamos as coisas que temos, né, podemos ter o contentamento, que vai gerar essa atitude de descanso, né?
de tranquilidade. Tem uma coisa também que é importante, que é a falta de empatia. Aqui o texto de Jeremias 45 nos mostra isso. O Baruque estava preocupado que a cidade ia ser destruída, provavelmente iria perder bens, enfim, perder casa, perder patrimônio, enfim, uma catástrofe ia acontecer ali. E ele está reclamando, naturalmente. E Deus olha para ele e diz assim, você está esquecendo que fui eu que construí essa cidade? Essa cidade é minha. Então, quem está sofrendo aqui mais do que todo mundo sou eu. Então, isso, olha, a inquietação, a inquietude humana também está nessa coisa de a gente olhar só para nós. Quando a gente olha também as pessoas, as outras pessoas, as necessidades delas, que no caso aqui é o próprio Deus, a gente percebe que a gente não é essa vítima toda. E a gente pode descansar um pouco em Deus, se contentando com aquilo que Ele nos dá. Exatamente. Coisa boa estudar a palavra de Deus, né? E essa equipe aqui, eu estou vendo, gente, olha, vai ser muito bacana essa temporada, a gente vai continuar. Então, a gente vai dar uma pausa rapidinha para um breve intervalo. Você não sai daí, porque o Lições da Bíblia volta já já. Interessante também a questão do descanso para a missão. A lição fala sobre isso. Os discípulos, eles estavam cansados. Esse descanso, claro, é um descanso físico, eles estavam cansados, estavam exaustos. Só que eu vou um pouquinho além disso. É um descanso para eles buscarem de Deus, eles terem esse encontro, de novo, pararem para conversarem com Cristo. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e que conversa saborosa nós estamos tendo aqui nesta mesa. Estamos nos banqueteando com a palavra de Deus e eu espero que você esteja sendo abençoado e apreciando as bênçãos de Deus para a sua vida. Eu quero te apresentar um material, uma revista que eu considero muito importante. A gente tem falado um pouco sobre o descanso e você sabe que Deus estabeleceu o descanso desde a criação com o sábado. Esse material aqui vai ajudar você a conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina do sábado em toda a Bíblia. Foi preparada pelo pastor, essa revista foi preparada pelo pastor Frederico Branco e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Então, se você quiser receber gratuitamente em sua casa esse material, é só você ligar para o telefone que está aparecendo na sua tela ou nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp que está aparecendo aí. Esse é um presente da Novo Tempo para você, tá bom? Amigos, a gente falou um pouquinho sobre o tema do descanso na Bíblia e é bom que a gente trabalhe um pouco, pastor Dornelles, como que as palavras bíblicas e os sentidos dessas palavras refletem a ideia de descanso nas Escrituras para a gente também trazer para a nossa vida hoje. Muito bem. Então, há um conjunto de palavras, né, tanto hebraicas quanto gregas, para a ideia de descanso e descansar na Bíblia. E o primeiro verbo que aparece é o verbo shabá. Veja que shabá é o verbo que depois dele vem a ideia de sábado, né? Então, em Gênesis 2, o verbo utilizado para dizer que Deus descansou das suas tarefas, das suas atividades, né, é o verbo shabá, que tem o sentido de parar de trabalhar, descansar, tirar férias, né? Não no caso de Gênesis 2 para Deus, mas de modo geral na Bíblia, né? Depois nós temos um segundo verbo que é nuak, que tem o sentido de repousar. Esse verbo é utilizado no mandamento do sábado. Então, enquanto a gente não tem a ideia de cansaço, né, em Gênesis 2, em Êxodo 20, esse outro verbo parece que já traz um pouco dessa ideia. Porque Deus diz assim, 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho. Aí Ele manda descansar no 7º. Então, esse descanso, né, com essa nova palavra em Êxodo, parece que traz essa conotação do descanso para restaurar, para refazer, né? Mas a conexão entre os dois textos não deixa perder de vista também que, além de restaurar, a finalidade é retomar o relacionamento entre Deus e a sua criação. Sobre o Shabat, você falou uma coisa interessante aí, que uma das acepções ou significados da palavra é tirar férias, poderíamos traduzir assim. Sim. Quer dizer que então o sábado é uma espécie de férias na semana, né? Tirar férias é coisa boa, né? Então Deus já deixou um tempo de férias na semana. Sim. Isso é cientificamente comprovado, né? Tanto a gente necessita do descanso semanal, quanto necessita do descanso anual. Se não há férias, as pessoas não conseguem retornar depois renovadas, né, para a continuidade do trabalho. Pastor Dornelles, sabe por que é importante a gente destacar isso que você falou sobre a questão das férias? Porque algumas pessoas têm uma noção assim, um pouco equivocada do sábado como algo pesado, né? Lamentavelmente, os próprios líderes judeus na época de Cristo também tornavam o sábado, a gente vai estudar um pouco isso mais para frente,
O sábado, ao invés de ser essas férias, esse prazer, esse deleite, como diz Isaías 58, 13 e 14, o dia de deleitar-se, de sentir prazer no relacionamento com Deus e com o próximo, o sábado, para algumas pessoas, tem uma noção do não pode, do fardo, do peso. Mas para Deus nunca foi isso, né? Para Deus é esse encontro com Ele, esse descanso prazeroso. A gente costuma usar o termo, né, guardar o sábado. E às vezes isso, para algumas pessoas, pode passar essa ideia de que o dia do não pode, enfim, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Mas o sábado, e isso até na cultura judaica parece ser muito forte, né? A ideia do sábado como celebração. E aí Isaías vai dizer, né, de que nós devemos tornar o sábado um dia deleitoso e agradável, né? Então o sábado é uma coisa boa, né? E aí voltando lá no início, né, do que nós falamos, esse tempo de descanso é uma necessidade humana. E quando nós pensamos isso, muda a perspectiva, a forma de a gente encarar, viver, de experimentar o sábado. Porque se há uma necessidade humana universal, não é de um grupo apenas de pessoas, isso é bom e é necessário, né? Você falou de guardar o sábado. O rabino Abraham Heschel disse que mais do que Israel guardou o sábado guardou Israel. Exatamente. E essa é uma coisa muito bonita, né? Porque quando Sim. você guarda o sábado, descansa nele, você é guardado por Deus no sentido de que você tem essas férias semanais para encontrar plenitude de vida, né? Plenitude de vida. Não é isso, pastor Fábio? Muito bem. E viu, pastor Vinícius, interessante também a questão do descanso para a missão. A lição fala sobre isso. Os discípulos, eles estavam cansados, eles foram mandados de 2 em 2 e vieram e estavam, as pessoas o apertavam, e, enfim, eles estavam cansados. E aí Deus chama eles à parte para eles descansarem. Só que, como bem disse aqui o pastor Dornelles, esse descanso, claro, é um descanso físico, eles estavam cansados, estavam exaustos, só que eu vou um pouquinho além disso. É um descanso para eles buscarem de Deus, eles terem esse encontro, de novo, pararem para conversarem com Cristo, para buscarem mais e levarem depois. Então, você vem para você ir, entendeu? Eles são discípulos, né? O mandamento era claro, ide e façam novos discípulos. Vão e façam discípulos. Mas antes de você ir, você precisa vir. Precisa parar, descansar fisicamente, mas mais do que isso, você precisa ter esse relacionamento com Deus, buscar de Deus para poder compartilhar com os demais. Muito interessante isso, porque você falou uma coisa, eu vou destacar aqui. Ó. Antes da gente ir, é preciso vir. Pastor Dornelles, tem uma palavra muito importante relacionada com isso em Mateus 11, 28, porque é um convite de Cristo. Vinde a mim para encontrar descanso. E aí a palavra descanso também aparece entre esses termos, Mateus 11, 28 e 29. Eu acho que você tem coisas legais aí para falar sobre perfeitamente. isso. Então, no Novo Testamento, aí nós temos algumas palavras gregas, né, como anapau, o verbo anapau, descansar, relaxar, revigorar, né, e também o substantivo anapausis, descanso. O interessante é que as palavras... Talvez venha da ideia de pausa aí também, né? Interessante que as palavras, alguém certa vez disse, não existem sinônimos, né? Cada palavra tem uma nuance, né, especial. E o descanso aqui, Mateus 11, 29, né? É curioso porque Jesus faz uma citação de uma frase do Antigo Testamento aqui, sabe? E a frase é, e achareis descanso. Ao se referir aos discípulos assim, bom, ele convidou, né, a todos os discípulos, né, venham a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Então, dá a ideia de que as pessoas estão em atividades e elas se sobrecarregaram, se esgotaram, né? Elas estão sob um peso e vindo a Cristo elas vão encontrar descanso. Agora, quando nós vamos ao texto que ele se refere, né, ele não diz assim, está escrito, né, como nas demais vezes, mas ele usa a frase exata, né, está em Jeremias 6, versículo 16, em que a gente tem aquela recomendação de buscar as veredas, né? Então, 6,16, assim diz o Senhor Deus, né, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Muito bem, agora quando a gente vai nesse texto, ele tem uma surpresa, né? Porque no hebraico ele escreveu a palavra margoa, que é usada somente aqui,
no Antigo Testamento, com o sentido de descanso. Mas quando os judeus que traduziram para o grego, né, o Antigo Testamento, chegaram nesta passagem, eles interpretaram esta palavra não como descanso. Porque eles escreveram em grego, né, em Jeremias 6,16, a palavra hagnismos. E hagnismos é usada muitas vezes no Antigo Testamento, né, no texto grego, para purificação. Olha. Então, ele está dizendo assim, e achareis purificação para a vossa alma. Bom, se Jesus citou o texto, né, porque ele está falando em grego, se ele citou o texto com esta ideia, né, então ele estava dizendo, ó, vocês que estão sobrecarregados, né, exaustos, venham e vocês vão achar purificação. Então a ideia de que você sai de casa, vai para o trabalho, você se envolve com muitas coisas, né, com muitas pessoas, e aí quando você retorna, então você pode descansar e esse descanso vai te purificar, vai te limpar, né, daquilo que você agregou, que talvez não seja bom, é o cansaço, a exaustão, o estresse, a inquietação, né? Então o descanso tem esse sentido de purificar, sabe? A pessoa vai a Cristo para se renovar. O descanso renova na medida em que ele purifica. Muito interessante isso, porque a gente está vivendo um tempo agora que a gente está sabendo bem concreto, de forma concreta, o que é isso. Necessidade de purificar. Exatamente. A gente sai para a rua e lá em casa tem todo um ritual, todo um protocolo, sabe? Chega em casa, tira o sapato, tira a roupa, não é? Corre para o banheiro, se lava, lava o cabelo, enfim, faz todo aquele processo que a gente já fazia antes, mas agora com mais intensidade, álcool em gel, porque a gente quer se purificar, porque a gente está com medo desse vírus invasor. Enquanto a gente não se purifica, a gente não descansa. Então, existe um vírus, né? Usando uma metáfora, já está até meio batida já, né? Que está infectando a humanidade já há muito tempo, que é o pecado. Então, só há descanso quando nós encontramos a purificação em Jesus. Jesus é esse descanso purificador, que ele nos livra da infecção do pecado, que nos tira dessa ansiedade, dessa inquietude, dessa velocidade exagerada que nos avizinha, que nos informa que a morte está logo ali. Não, vem a mim, Jesus disse, vem descansar aqui, porque você vai ter vida eterna. Interessante que um dos verbos usados ainda no Novo Testamento, né, o resikadzo, em Atos 11, 18, por exemplo, né, então a tradução em português é muito bonita, porque diz assim, apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Aqui é quando a mensagem de salvação é levada aos gentios, né? Então, eles estão sem esperança de salvação, mas então vem a pregação para eles. Então, diz assim, eles apaziguaram, eles descansaram, né? A tradução poderia ser feita assim, e glorificaram a Deus. Então, ou seja, descansar é encontrar paz, né? É encontrar alívio de uma preocupação em relação ao pecado, porque os gentios estavam sem salvação. Então, a salvação vem e traz, né, essa paz, esse descanso para eles. Né? É curioso porque até nesse texto aqui de Marcos 6, se a gente vê o contexto ali desse capítulo, dessa perícope, melhor dizendo, a gente vai ver ali que o convite de Jesus para que eles descansassem um pouco, embora estivessem eufóricos ali até diante dos resultados da missão, de terem ido de 2 em 2, né? É que isso acontece também num contexto de preocupação, até quanto ao futuro, porque, veja, um pouquinho antes ali dessa passagem, nós vemos ali o relato da decapitação de João Batista. Né? É um contexto de estresse, né? De medo, de temor em relação ao que iria acontecer. Além disso, eles estavam, a questão da morte, né? Jesus estava triste com a morte do primo e amigo, mas eles estavam bastante eufóricos com os resultados. Então, isso aqui fica uma lição muito interessante. Depois que você tem uma grande vitória, faz grandes coisas, para um pouquinho e descansa. Não entra num ciclo sem fim de trabalho ininterrupto, porque às vezes os princípios que levaram você àquelas conquistas podem se perder se você não parar para refletir. Então Jesus falou assim, vem cá, descansa um pouquinho aqui. Nós temos um problema estressante aqui da morte do nosso amigo, mas nós também temos que cuidar para que nós continuemos entregando bons resultados, vamos chamar assim. Exato. Isso só é possível descansando. Agora, me permite só um detalhezinho, porque acho que complementa, enfim, o que você está dizendo, porque eu acho que, assim, isso
é dito por Jesus, inclusive para aqueles, nesse caso aqui especificamente, né? Aqueles que vivem do Evangelho. Olha que lição preciosa, enfim, para nós. Porque as pessoas podem estar tão envolvidas com a missão, mas isso não dispensa a necessidade de descanso e esse momento de parar e refletir. Se isso foi um desafio para os discípulos, também foi até para os pioneiros da igreja. Veja, Ellen White, por exemplo, a escritora norte-americana Ellen White, vai dizer que o próprio esposo, Tiago White, teria vivido mais e contribuído mais com a própria missão se ele tivesse vivido com um pouco mais de equilíbrio. Era alguém extremamente dedicado, não parava, né? O tempo todo imerso, aplicando todos os seus recursos, mas ela mesma vai dizer que seria importante que tivesse tido um pouco mais de equilíbrio em relação ao uso do tempo. O descanso é uma promessa e uma bênção bíblica para todos nós. Deus deseja que nós descansemos nele, que nos libertemos dessa ditadura, dessa inquietude, dessa ditadura da velocidade, dessa necessidade, entre aspas, que alguns imaginam que tem de nunca parar. Deus, desde o princípio, nos chama a descansar. A rebeldia humana, lá no início, se manifestou em Caim, que fugiu errante, em busca de alguma esperança para a vida sem nunca encontrar. Nós podemos encontrar em Cristo. E o sábado é esse espaço no tempo que Deus abriu para nós termos um descanso nele. O sábado está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe.